Bom dia, amigos do canal Planeta Integral. Antes de mais nada, se você gostar da live, inscreva-se no canal, aperte o sino e curta o vídeo. Hoje eu pretendo analisar aqui com vocês a seguinte questão. Deltan Dallagnol pode ser o novo procurador-geral da República e ocupar o lugar da Raquel Dodge? Para responder essa questão, primeiro nós temos que analisar como se estrutura o Ministério Público da União. O Ministério Público da União, ele está estruturado em três níveis. O primeiro nível da carreira é o chamado promotor da República, procurador da República. Esse é o primeiro nível, a primeira categoria. A segunda categoria é o chamado procurador regional da República. É o segundo nível. E o último nível da carreira, então, é o subprocurador-geral da República. Muito bem. O Deltan Dallagnol é um procurador regional da República. Então, o que nós temos que analisar é o que diz a legislação a respeito da nomeação do Procurador-Geral da República. Ou seja, se o Procurador-Geral da República pode ser um procurador de qualquer um dos níveis da carreira. Para isso, nós temos que ir lá na Constituição Federal, no artigo 84. O que diz o artigo 84 da Constituição Federal? O artigo 84 diz que o presidente da República nomeará, após aprovação pelo Senado, o Procurador-Geral da República. Bom, só isso. Mas a legislação complementar, o artigo 25 da Lei Complementar, que é a lei sobre a organização do Ministério Público da União, diz o seguinte, que o Procurador-Geral da República é o chefe do Ministério Público da União e será nomeado pelo Presidente da República dentre os integrantes da carreira. Ora, se é dentre os integrantes da carreira, não precisa ser um procurador de último nível. Isso é o que está na lei. Mas a lei diz mais. Lá no artigo 67, dessa mesma lei sobre a organização do Ministério Público da União, diz o seguinte: cabe aos subprocuradores gerais da República, privativamente, o exercício das seguintes funções. Então, veja bem, o subprocurador-geral da República é o do último nível. Cabe a esse subprocurador-geral da República as funções de vice-procurador-geral da República, portanto, o que substitui o procurador-geral, de vice-procurador-geral eleitoral, de corregedor-geral, de procurador federal dos direitos do cidadão e de coordenador da Câmara de Revisão. Então, esses cinco cargos são exclusivos de subprocuradores gerais da República. E, finalmente, o artigo 2º da Lei Orgânica do Ministério Público diz o seguinte: os cargos do Ministério Público da União
salvo de procurador-geral, serão promovidos em caráter efetivo e constituem carreira. Bem, fica claro aqui que, não obstante, os subprocuradores gerais da República tenham cargos privativos, dentre eles o de vice-procurador-geral da República, o Procurador-Geral da República não. O Procurador-Geral da República, segundo o artigo 25, pode ser escolhido dentre os integrantes da carreira. É isso. Então, se o Deltan Dallagnol é um procurador regional da República, ele tranquilamente pode ser escolhido como o Procurador-Geral da República. Todavia, agora, no dia 1º de março, a chamada Câmara Superior do Ministério Público, cujo relator foi o conselheiro Luciano Maris Maia, que inclusive é um dos pré-candidatos a Procurador-Geral da República, essa Câmara Superior do Ministério Público decidiu que só podem se candidatar a Procurador-Geral da República os subprocuradores gerais da República. Esse Conselho Superior tem de ter a sua decisão acatada? Entendo que não. Por quê? Porque, tradicionalmente, a Associação Nacional dos Procuradores da República, quando prepara a lista, ela permite que todos os procuradores de qualquer um dos 3 níveis possam compor a lista, possam ser votados. Então, eu acho que essa decisão do Conselho Superior do Ministério Público não vai prosperar nesse sentido. Um outro ponto que nós temos que analisar aqui é se o presidente da República pode desconsiderar a lista, a chamada lista tríplice. Em nenhuma parte da legislação diz que o presidente da República tenha que levar em conta essa lista tríplice. Então, obviamente que ela pode ser desconsiderada e, inclusive, em 2001, quando foi inaugurado esse esquema de lista tríplice, houve um movimento, na verdade, em 2001, aconteceu o seguinte: houve um movimento dos chamados tuiuius, né? Eles se autam os procuradores, os subprocuradores gerais da República, capitaneados na época pelo Janot, criou o chamado grupo dos tuiuius. Tuiuiu é uma ave do Pantanal que tem dificuldades de alçar grandes voos, né? Então, essa era justamente a situação deles, né? Eles pretendiam influir na escolha do Procurador-Geral da República, né? Mas sentiam que não tinham grandes poderes para tanto. Tanto é verdade que eles fizeram a lista, o Fernando Henrique desconsiderou a lista, e eles fizeram uma outra, o Fernando Henrique desconsiderou a outra lista e acabou nomeando pela 4ª vez o Geraldo Brindeiro, em 2001, como Procurador-Geral da República. Um aspecto interessante de se analisar é se, ao longo dessas escolhas
ao longo da história de Procurador-Geral da República, foi escolhido algum que não era procurador do último nível. Isso ocorreu sim, ocorreu com o Sepúlveda Pertence. O Sarney escolheu o Sepúlveda Pertence para Procurador-Geral da República no período de 85 a 89, quando este era procurador, ou seja, ele não ocupava o último nível da carreira, que é o de subprocurador-geral. Pertence ingressou no Ministério Público do Distrito Federal em 1965. 4 anos depois, em 1969, ele foi cassado, né? E foi reintegrado em 1980 como procurador federal, né? E assim, em 1985, né, 5 anos depois, ele foi escolhido como Procurador-Geral da República. Na Constituição, interessante que na Constituição de 69, na Emenda Constitucional 69, dizia o seguinte: o Ministério Público Federal tem por chefe o Procurador-Geral da República, nomeado pelo Presidente da República, dentre cidadãos maiores de 35 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Então, na Constituição anterior, sequer havia necessidade de ser um procurador para poder ascender ao cargo de Procurador-Geral da República. Um outro ponto que nós temos que analisar aqui é como a Associação Nacional dos Procuradores da República tem conduzido a eleição dessa lista tríplice, né? Basicamente, eles permitem que qualquer um dos procuradores, de qualquer nível, primeiro, segundo ou terceiro nível, pode se candidatar a Procurador-Geral da República, né? Então, tradicionalmente, essa lista tem funcionado assim. Quem são os que estão compondo a lista, os pré-candidatos desse ano? Os pré-candidatos desse ano são o Nicolau Dino, né, que é ligado ao Janot, que inclusive foi vice-procurador eleitoral do Janot, o José Bonifácio Andrada, que também é um subprocurador e foi vice-procurador-geral do Janot, também está ligado ao Janot, o Mário Bonsaglia, que disputou com a Raquel Dodge, o Luciano Maia, que é esse conselheiro, esse procurador, o subprocurador do Conselho Superior do Ministério Público, que tomou a decisão esse ano, que ratificou a decisão esse ano, de que só podem se candidatar os subprocuradores, né, procuradores do último nível. Eu acredito que isso não deve prosperar. O Vladimir Aras, que é um procurador regional, tem uma longa experiência em investigações criminais e cargos em chefia, inclusive costurou vários acordos de cooperação que beneficiaram a Lava Jato. Esse está bem cotado, inclusive. O Lauro Cardoso, que se destacou como secretário-geral
procurador do Geral da República, Gurgel e Janot, o Blau Dalu, que é um procurador regional, o Deltan Dallagnol, né, que é um procurador regional, e o Guilherme Michel, que foi cotado, inclusive, para ser ministro da Educação. Eu diria que os três preferidos, talvez, do Jair Bolsonaro sejam o Deltan Dallagnol, que deve ser o preferido do Sérgio Moro, o Guilherme Michel, que foi cotado, inclusive, para ser ministro da Educação, e o Vladimir Aras, um desses três. Como é que o Jair Bolsonaro e o Sérgio Moro vão conduzir essa escolha? Eu acredito que eles devem seguir o seu pragmatismo e o seu legalismo. Ou seja, tanto o Bolsonaro quanto o Moro, eles são pragmáticos, né? Mas legalistas. Então, se o candidato deles estiver dentre os três da lista, né, mesmo que em terceiro lugar da lista, é esse que eles vão escolher. Foi o caso, por exemplo, do Temer em relação a Raquel Dodge. Agora, ainda que ele esteja fora da lista, vamos supor que o candidato que o Jair Bolsonaro entenda que seja o ideal seja o Deltan Dallagnol. Mas o Deltan Dallagnol está fora da lista. Eu acredito que ele escolhe o Deltan Dallagnol, né? Porque a lista não precisa ser obrigatoriamente seguida. Inclusive, foi o que aconteceu justamente, como nós já comentamos, no governo Fernando Henrique Cardoso. Um complicador desse ano é que o chamado Miranda, Jaime Miranda, que é o chefe do Ministério Público Militar, está fazendo um lobby para que também os demais ramos do Ministério Público da União possam participar dessa eleição. Lembre-se bem, o Ministério Público da União é formado por 4 ramos: o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios. Então, como lá no artigo 25 da Lei Complementar diz que o Procurador-Geral da República é o chefe do Ministério Público da União e será escolhido dentre os integrantes da carreira, o Jaime Miranda, que é do Ministério Público Militar, entende que qualquer integrante da carreira, de qualquer um dos ramos, pode participar dessa eleição, e não apenas somente os do Ministério Público Federal. O que tem acontecido nos últimos anos, né, nas últimas escolhas? Justamente, somente o Ministério Público Federal tem participado dessa eleição. Por quê? Porque isso tem sido feito tradicionalmente, né? Justamente porque o Procurador-Geral da República tem as atribuições das ações constitucionais que são conduzidas pelo Ministério Público Federal, junto à Justiça Federal, né? O Ministério Público Militar se restringe à matéria de direito militar, o Ministério Público do Trabalho às matérias de direito trabalhista e o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios às matérias atinentes a esses entes jurídicos. Então, o Procurador-Geral da República vem sempre desse ramo do Ministério Público Federal. Possivelmente, essa questão deve ser judicializada. Vamos ver.
né? no que poderá dar. Por hoje era isso. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, aperte o sino e curta a live. Obrigado.